Elivaldo Barbosa, assuntos do mesmo, assim como nos últimos dias a Assembleia tem sido tomada por essa discussão do TCE, na Prefeitura o assunto que ocupa os técnicos, ocupa os secretários é transporte coletivo, né, Elivaldo? E tem sido, inclusive, um ponto para adiar uma espécie assim, de fim de semana prolongado de folga do prefeito, doutor Pessoa. Ontem mesmo, ele me disse, anteontem, lá na Assembleia Legislativa, que só ia tirar esse feriadão para ele depois que resolvesse esse problema do transporte coletivo. Teve a CPI, as sugestões, ou seja, os vereadores cumpriram lá o papel deles, está encaminhando a documentação, mas a Prefeitura também tem que ter o papel dela. E a equipe está trabalhando. Hoje mesmo o secretário de Comunicação, de Planejamento, João Henrique Souza, já relata reuniões com o setor empresarial e aguarda do setor empresarial exatamente essa documentação, né, Joelson? Para saber de uma proposta no papel, para que se tome providências. Daí, olha, aliás, para trazer mais detalhes a respeito desse assunto, eu vou chamar a Yala Sena, que seria anestesista naquela equipe médica ali do Elivaldo Barbosa. Yala, boa tarde para você. Yala, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Os empresários tiveram um encontro com representantes da Prefeitura e parece que saíram empolgados com a possibilidade de entendimentos. Mas revelam, foi o primeiro de talvez uma série de encontros, né, Yala? Isso mesmo, Joelson. Boa tarde a você, Elivaldo, boa tarde a todos. Após 8 meses aí dessa crise do transporte público, parece, viu, Elivaldo e Joelson, eu vou usar essa expressão, parece que se desenha aí uma proposta aí entre os empresários de ônibus e a Prefeitura de Teresina. Ontem ocorreu a primeira reunião, aí após a aprovação desse relatório da CPI, esse relatório que aponta e orienta essa rescisão de contrato, uma série de irregularidades, né? E quem participou da reunião foi no Palácio da Cidade, essa reunião. O presidente do CETUT, Edmilson Carvalho, participou, também o vice-presidente, o Marcelino Lopes, alguns integrantes da Prefeitura e o porta-voz, né, dessa negociação aí, que é o secretário municipal de Planejamento, João Henrique Souza. A gente passou a manhã toda tentando descobrir, a Prefeitura fez um certo mistério para saber quais são os pontos, ainda é muito... não está muito clara aí alguns pontos, mas o secretário, ele divulgou agora há pouco um vídeo e coloca que alguns pontos ainda estão em aberto e que a Prefeitura não abre mão da bilhetagem eletrônica, né? Então, de comandar esse sistema que está um caos, um sistema que está cheio de vícios, de irregularidades e que a Prefeitura quer comandar esse sistema. Só que não explica, por municipalização, como é que seria esse controle, algum sistema que a Prefeitura vai monitorar, como, por exemplo, a bilhetagem eletrônica, a questão da gratuidade. Então, vamos ouvir aí o que o secretário colocou agora há pouco sobre essa reunião aí com os empresários. Os empresários se manifestaram no sentido de que gostariam de entregar um documento para apreciação do prefeito. Então, eu estou sendo uma espécie de portador, não é? Eu tenho conversado com eles, por quê? Porque tem alguns pontos que ou eles trazem um documento propondo e excetuando algumas situações, ou dificilmente esse documento prosperará. Então, por exemplo, um ponto básico, o prefeito não abre mão mais de ter o comando das operações que diz respeito ao transporte coletivo em Teresina. Ele entende que é uma concessão do poder público municipal e, portanto, é o poder público municipal que tem que comandar. Dentro disso, nós já fizemos pelo menos 3 trocas de ideias, né? E nós estamos na expectativa de que hoje para amanhã os empresários produzam um documento que o doutor Pessoa e uma equipe de assessores, que aí está o João Henrique, o Robert, o Major Cláudio, o nosso chefe da PGE, que é o Aurélio. Que é o doutor Aurélio, e por aí vai, né? Tem o secretário de governo, que é o André, e o doutor Pessoa irá apreciar essa manifestação.
Joelson, Elivaldo, olha, sobre a questão da rescisão de contrato, a Prefeitura ainda não deixou claro em relação a isso. O que a gente percebe, conversando nos bastidores com vários integrantes, tanto da parte dos empresários como da Prefeitura, é que existe uma divisão aí. Tem um grupo que está defendendo a Prefeitura suspender totalmente o contrato, já que encontrou várias irregularidades, mas tem um grupo que está defendendo diálogo. Inclusive, o próprio prefeito, ele está colocando que quer o diálogo, ele está, inclusive, com um projeto pronto já, por exemplo, se não conseguir um consenso, ele tem um projeto pronto de municipalizar 51% do sistema, mas ele quer antes evitar uma judicialização e por isso que está sim buscando diálogo. Teve essa reunião ontem, avançou em alguns pontos, por exemplo, a gratuidade, a Prefeitura garantiu que vai custear a gratuidade dos estudantes de escolas municipais. O governo do estado já pontuou e já garantiu que também pode arcar com a gratuidade dos estudantes de escolas estaduais e policiais, ainda não ficou claro ainda, porque tem idosos, tem as pessoas com deficiência, tem outras gratuidades aí que precisa ser incluída e como ficaria esse setor. O certo é que a questão da gratuidade avançou bastante e o gargalo seria justamente essa questão da bilhetragem eletrônica, o subsídio, a dívida anterior, como é que funcionaria. Então, eu conversei agora há pouco com o vice-presidente Marcelino Lopes, ele coloca aqui assim, ele disse que houve avanço nessa reunião, inclusive ele usou a expressão estamos namorando, foi isso que ele colocou, e que não foi tratado sobre a municipalização, não é esse o tema, e que o que eles querem é que voltar a funcionar como era. Também não deu detalhes como é que seria, sem o terminais, sem o Integra, eles também, então há muita ainda dúvida em relação a isso, Joelson, mas a Prefeitura deixou claro que quer um controle maior, mais rigoroso em relação do sistema de transporte público. A gente está acompanhando, haverá outra reunião na próxima semana para que eles possam bater o martelo. Como o Elivaldo colocou aí, a Prefeitura pediu alguns documentos para os empresários, para o Setut, então vai aguardar também esses documentos que foram solicitados e aí para se tentar chegar num acordo. Esperamos que chegue, Joelson, Elivaldo, porque a situação está cada vez mais crítica, uma judicialização causaria mais uma crise no sistema, então vamos torcer para que tudo dê certo. Agora, Yala trazendo essas informações, e agora que Yala e Elivaldo, que a gente está vendo esse desdobramento, todo mundo sentando para conversar, a gente percebe que a CPI do transporte coletivo só serviu para aquecer, aumentar a temperatura. Atenção, porque se depois de toda a investigação está todo mundo sentando para dialogar e resolver, significa dizer que não... Qual é o que elemento da CPI ajudou nesse diálogo? Olha, o parlamento, Yala, boa tarde, e Joelson, o parlamento ele tem a missão dele, o parlamento é um poder legislativo. Lá fizeram o debate, fizeram os depoimentos, as oitivas e tal, então mostraram o setor, expuseram o setor e fizeram um relatório. Tudo bem, o parlamento tem todo o direito, toda a legitimidade para fazer isso. Agora, o encaminhamento foi completamente equivocado. Totalmente equivocado. Você faz uma CPI e vai prestar contas com a Prefeitura? Que é isso? Foi entregue ao prefeito, né? Primeiro entregue. A CPI, ela cumpre o papel dela se com as resoluções ela caminha para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para não sei para quem, não sei para quê. Quer dizer, mas não para a Prefeitura. É como se a CPI da Covid lá no Senado termina a CPI da Covid amanhã. Aí conclui-se que houve, de fato, indícios de compra, lobby na compra de vacina, não sei o que e tal. Aí termina a Covid, o Renan Calheiros vai lá no Palácio do Planalto e entrega, ei, Bolsonaro, aqui, tome as providências. Vai lá sentar com a Pfizer. Vai lá sentar com a... Pelo amor de Deus, senhores vereadores, pelo amor de Deus. Ficou realmente assim. Agora, pelo menos, é como diz a Yala, dos males o menor. Tomara que não vá para a justiça, né, Yala? E parece que essa é a intenção dos empresários e da Prefeitura. A CPI, ela coloca esse relatório, ele ajuda a Prefeitura no sentido de municiar mais, se houver uma judicialização, é mais um documento favorável à Prefeitura, de colocar que houve quebra de contrato, então tem essa questão legal. A gente percebe que realmente a Prefeitura não está seguindo as orientações do relatório da CPI, porque ele colocou você ter rescisão de contrato, de outras providências que precisam ser adotadas, mas tem essa questão judicial que é
é um ponto-chave que pode ter impacto, né, administrativo, o Ministério Público. Eu vi hoje o presidente da CPI, né, o Edilberto Borges do Dudu, ele está apresentando esse relatório à Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho. Então, pode ter impacto nesses órgãos, mas para a Prefeitura, esse relatório foi mais um peso, um poder em relação a derrubar qualquer coisa que seja judicializada, Joel, Elivaldo. Para que haja aí um diálogo que possa fazer com que o sistema volte, sem muitas questões ainda em debate na Justiça ou em Câmara, para ter a solução para o problema. Obrigado, Yala Sena, direto do CidadeVerde.com. Obrigado, Yala. Boa tarde para você.